Para os colossos da indústria, a barreira do impossível é inexistente. Sua potência é calculada em toneladas e sua agilidade é surpreendente. Adentre o universo dessas máquinas colossais. Este martelo pneumático, aptly comparado à forja de Mjolnir, executa 80 golpes por minuto com uma força impressionante de 2.000 kg. Embora as abelhas produzam mel, esta máquina o extrai com uma delicadeza que preserva as propriedades originais do produto, mantendo a tradição de 100 anos de cuidado. Esta linha de produção de sobremesas de queijo fresco seria um deleite para qualquer mestre confeiteiro, dada sua impecável eficiência e qualidade. Com uma precisão que evoca a tecnologia futurista, este laser secciona o alumínio, resultando em peças de acabamento impecável. Com velocidade, precisão e incansável dedicação, esta máquina transforma massa e recheio em dumplings perfeitos, com a exatidão de um joalheiro. Certos processos são intrinsecamente hipnotizantes, como a remoção meticulosa de imperfeições microscópicas para obter um acabamento impecável e lustroso. Através da combinação de fogo, pressão e um corte de precisão, as chaves são forjadas. Este triturador colossal, um verdadeiro predador de metais, desintegra qualquer tipo de metal, convertendo-o em fragmentos ideais para a reciclagem. Um processo de elaboração aparentemente simples, mas que culmina em um resultado extraordinário. Estes donuts com sabor de flor de cerejeira são consumidos com tal rapidez que mal tem tempo de arrefecer. A deformação do aço sob pressão, onde máquinas transformam a força bruta em formas esteticamente elaboradas, transcende a realidade e se aproxima da ficção científica. A automação assume tarefas que outrora exigiam trabalho manual, otimizando o tempo e a eficiência dos processos de produção. Força inabalável, sincronia impecável. Esta esteira, preenchendo 5.000 casquinhas de sorvete por hora, oferece uma experiência visual de produção em massa altamente satisfatória. Para o agricultor, o alívio do esforço físico é proporcionado por máquinas de alta tecnologia, capazes de erguer até 3.000 fardos de feno em meio-dia. A satisfação é observar o crescimento de nossa comunidade. A conversão de madeira em lâminas finas como papel, uma tarefa que outrora consumia semanas para gerações passadas, é agora realizada por esta máquina em poucos minutos. Pneus que percorrem as estradas encontram um novo propósito ao final de sua vida útil. São triturados e, de forma engenhosa, transformados na matéria-prima das próprias vias. Apresentamos o dispositivo culinário ideal. Ele cozinha, mistura e vira, executando suas funções com precisão e sem qualquer censura. Um processo de valor inestimável. Esta representação talvez seja a mais extraordinária materialização de um conceito complexo no mundo real. Mais do que uma mera produção de chocolate, esta cena revela os bastidores da Fabrícia Gilotti, uma das mais renomadas chocolaterias globais, onde cada criação é uma minuciosa obra de arte. A combinação de força bruta, calor intenso e precisão absoluta cria um espetáculo de tal magnitude que se torna difícil desviar o olhar. Esta máquina, com notável agilidade, descasca caquis e frutas cítricas em precisos 2 segundos. Tal eficiência é digna de reconhecimento.
Este reboque opera como um sistema de transporte eficiente para fardos de feno, movendo-os diretamente do campo para o armazenamento, eliminando a necessidade de mão de obra adicional e esforço físico. A observação de um torno de madeira em operação revela uma perfeição quase intrínseca em seu processo. A colheita de cenouras nas fazendas contemporâneas é um exemplo de modernidade e eficiência. Enquanto a execução manual pode ser imperfeita, a esteira opera sem falhas, garantindo gemas intactas e a total separação das cascas. Certos processos industriais são mais eloquentes pela imagem do que por palavras. Observe a transformação deste metal. A fabricação de pequenas molas, um espetáculo impressionante de engenharia, merece ser contemplada. Para aqueles que se questionam sobre a produção diária de dezenas de milhares de donuts, esta é a explicação do processo. Esta máquina atua como uma escultora precisa de carne, transformando-a em cubos, fatias ou tiras de uniformidade impecável. Este bolo em forma de crocodilo, com 2 metros de comprimento e 58 quilos, demandou 40 horas de trabalho do confeiteiro, resultando em uma réplica tão realista que hesita-se em cortá-lo. Assim se observa a criação das extensões capilares para escovas, garantindo que cada unidade seja densa, uniforme e perfeitamente alinhada. Esta máquina fatia e separa o salmão, ajustando com exatidão o peso e o tamanho de cada porção para harmonizar com a embalagem, resultando em uma apresentação impecável. Contemple este potente triturador de pneus velhos. Ele não apenas os desintegra, mas também os reintroduz no ciclo produtivo, transformando-os em telhas de cobertura. Esta esteira apresenta uma variedade contínua de sobremesas, mas para designs mais complexos, uma impressora 3D oferece a liberdade de criar qualquer forma desejada. Para assegurar um corte suave e consistente da carne, a tábua de corte ideal pode ser concebida com uma estética que remete à própria matéria-prima. Com o auxílio desta máquina, barras de latão e cobre são convertidas em cartuchos sem imperfeições, cada um uma miniatura de precisão. A jornada do vidro após a reciclagem é transformadora. É provável que uma garrafa descartada ontem possa ressurgir como uma banheira, exemplificando a circularidade. Esta máquina oferece uma das abordagens mais delicadas para colher o fruto do trabalho das abelhas. O extrator de mel gira os favos com a fluidez de um carrossel, liberando o néctar das células sem desperdício. A potência hidráulica, unida à precisão, define a C6Y, projetada para as forjas mais complexas. A PIC 240, com sua operação metódica no campo, realiza em horas o que demandaria dias de trabalho humano. Esta máquina perfura arruelas de 3 milímetros com perfeição, convertendo chapas de aço em componentes acabados com o mínimo de desperdício. A produção de joias de ouro, observada de perto, revela um processo de delicada manufatura. Enquanto a preparação manual de uma porção de panquecas japonesas pode levar 1 hora, esta máquina é capaz de produzir até 12.000 unidades no mesmo período. Estas fritadeiras elevam a produção de donuts a um espetáculo automatizado. Com 25 programas predefinidos, viradas automáticas e controle exato de temperatura, cada lote é elaborado com consistência perfeita. Diante da ausência do equipamento necessário,
um indivíduo concebeu o seu próprio, transformando barras de aço em criações artísticas. Nesta máquina, a energia magnética e a mecânica se unem para automatizar o complexo processo de tricô em um ritmo perfeitamente sincronizado. Em seguida, outra máquina, com precisão admirável, corta legumes em delicadas fatias, atingindo 1000 por minuto. A organização minuciosa de estufas, proporcionando a cada flor um espaço dedicado, reflete a busca pela perfeição. A durabilidade é a essência desta corrente, composta por 2 elementos em formato de C e submetida a um tratamento térmico intensivo, garantindo uma vida útil de no mínimo 1 século. O design meticuloso desta máquina confere à massa a capacidade de adquirir uma infinidade de formas e tamanhos. Esta impressora de parede com notável eficiência converte uma superfície em branco em uma obra de arte em poucas horas, superando a velocidade da criação artística convencional. Uma elegia mecânica em movimento. Em breve, estes pedaços de marshmallow serão consumidos em fogueiras ou utilizados em outras aplicações imaginativas. Esta máquina, especializada na formação de argolinhas para joias, opera com uma velocidade impressionante, produzindo até 13 peças por minuto. Se a arte de decorar louças de cerâmica lhe é desconhecida, observe esta técnica, conhecida como tampografia ou impressão por tampão. Enquanto a maioria das escavadeiras se foca em tarefas de construção, esta demonstra uma habilidade que transcende a engenharia, aproximando-se da arte da escultura. Concluímos nossa jornada por estas maravilhas industriais. Elas conseguiram surpreender? Há outras máquinas notáveis em seu campo de atuação que mereçam destaque? Compartilhe seus pensamentos e considere acompanhar nosso canal.